Oi, pessoal, tudo bem? Se preparem, porque hoje a gente vai embarcar numa aventura. E não é qualquer aventura não, viu? É a maior de todas. Vamos falar sobre receber uma vida novinha em folha, um presentão que o próprio Cristo ressuscitado quer dar pra gente. Então, bora mergulhar nessa história. Sabe aquela sensação que a gente vê nos animes? Do personagem principal que sente que foi feito pra algo maior? Então, esse aqui é o Léo. E ele tá sentindo exatamente isso no coração. Um chamado, sabe? Como se uma jornada incrível estivesse prestes a começar. Só que ele ainda não faz a menor ideia do que é. Pois é, essa sensação que o Léo tem, e que na verdade muita gente sente, tem nome. É o desejo de Deus. É isso mesmo. O catecismo da igreja explica que foi o próprio Deus que colocou esse desejo no nosso coração para a gente procurar por ele. É tipo um chamado para uma missão super especial que começa num momento único, quase como um portal para essa nova vida. Mas olha que legal. Antes mesmo do nosso herói, o Léo, aparecer na história, essa grande aventura já estava sendo preparada há muito, muito tempo. E para nos contar essa história, Deus usou um símbolo muito poderoso e super antigo, a água. Pensa nessas histórias da Bíblia como se fossem lendas antigas, que já davam umas pistas do que ia acontecer. Lá na criação, o Espírito de Deus estava sobre as águas, e a vida surgiu. No dilúvio, a água limpou o mundo e salvou Noé e sua família. No Mar Vermelho, foi a água que se abriu para libertar o povo da escravidão. E no Rio Jordão, foi atravessando a água que eles entraram na Terra Prometida. Percebe? Em todas elas, a água salva e liberta. Agora, segura essa informação, porque aqui está o ponto principal. Todas essas histórias incríveis com a água eram tipo uma sombra, sabe? Uma preparação. Elas estavam apontando para algo muito, mas muito maior. Aquela água que libertou o povo da escravidão lá no Egito era um símbolo da água do batismo, que liberta a gente de uma escravidão ainda pior, a do pecado. E é essa água que nos dá uma vida nova de verdade, em Cristo. E aí, o grande herói da nossa história entra em cena: Jesus. O momento em que ele mesmo é batizado é como se ele estivesse cruzando o portal da aventura. Ele não precisava, claro, mas ele fez isso para inaugurar a nossa aventura e abrir esse caminho para todo mundo. E bem nesse momento acontece uma coisa espetacular. Os céus se abrem e uma voz, a voz do Pai, diz: "Este é o meu Filho amado." Que demais, né? E o mais incrível é que no nosso batismo, essa mesma voz ecoa para a gente. O Pai olha para cada um de nós e também nos reconhece como seus filhos e filhas muito amados. Então, o batismo é tipo a nossa sequência de transformação, igualzinho nos animes. Primeiro passo, a renúncia, em que a gente diz um não bem grande para o mal e um sim para Deus. Segundo, a água, que é o momento principal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro passo, a veste branca, símbolo de que estamos nos vestindo de Cristo, ganhando uma vida nova e pura. E por último, o quarto passo, a luz. A gente recebe uma vela que significa que agora nós levamos a luz de Cristo para o mundo. Tá, mas e aí? O que acontece depois dessa super transformação? Quais são os poderes espirituais que o nosso herói, agora batizado, recebe para cumprir sua missão? Vamos descobrir isso agora. O primeiro efeito é simplesmente uau! Tudo é zerado. A conta fica zerada. O catecismo explica que o batismo apaga todos os pecados, sem deixar nenhum para trás. O pecado original, aquele com que a gente já nasce, e qualquer outro pecado que a pessoa tenha cometido. Tudo some. A ficha fica limpinha. Bom, o primeiro superpoder que a gente ganha é a filiação divina. É isso mesmo. Pelo batismo, a gente se torna filho adotivo de Deus. Imagina só, é como ser adotado pela família real do céu. A gente ganha uma identidade totalmente nova. Agora, fazemos parte da família de Deus. O segundo poder é a graça santificante. Pensa nela como se fosse uma energia espiritual, sabe? Um power-up que Deus instala na gente. Essa graça é a própria vida de Deus morando na nossa alma. E é ela que nos dá a força para viver do jeito que Ele sonhou para a gente, com muita fé, esperança e amor. E o terceiro poder é o caráter indelével. Esse é demais. É como se fosse um selo espiritual, um brasão de herói que o Espírito Santo grava na nossa alma. E essa marca, gente, ela nunca mais se apaga. Ela diz para sempre: este aqui pertence a Cristo. Mas essa aventura não é para ser vivida sozinho no modo single player, não. Com todos esses novos poderes, o batizado também entra para uma equipe. E que equipe, hein? A maior de todas. O catecismo ensina que o batismo é a porta de entrada para a igreja.
Então, quando a gente passa por essa porta, a gente se torna membro do corpo de Cristo. Deixamos de jogar sozinhos e passamos a fazer parte do grande time de Deus aqui na Terra. E fala a verdade, fazer parte do time tem muitas vantagens. Primeiro, ninguém está mais sozinho porque agora tem o apoio de uma comunidade inteira de irmãos. A gente passa a ter acesso aos outros sacramentos que são tipo power-ups contínuos para a nossa jornada. E o mais importante de tudo, a gente começa a participar da missão de Cristo, ajudando a levar a luz e o amor de Deus para o mundo todo. Então, deu para perceber, né? O batismo não é o fim da história. Na verdade, ele é o verdadeiro começo. É agora que a missão começa de verdade. Então, vamos lembrar rapidinho a jornada do nosso herói, que é a nossa jornada também. Tudo começou com aquele chamado no coração. Aí, a gente descobriu que essa aventura já estava sendo preparada por Deus desde o comecinho do mundo. Depois, veio aquele momento poderoso da transformação, em que recebemos poderes e uma identidade nova. E agora, fazemos parte de uma equipe com uma missão incrível. O batismo deu pontapé inicial. A missão foi entregue. Os poderes foram concedidos. A pergunta que fica no ar depois de tudo isso é: como é que a gente vai viver essa aventura fantástica de ser um filho ou uma filha de Deus? Bom, pessoal, se esse nosso papo ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já deixa o seu like, tá bom? Isso ajuda muito o canal a chegar em mais gente. E se você ainda não se inscreveu, aproveita agora. Se inscreve aí no canal Catequista Felipe Lucas e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora eu quero ouvir vocês. Já tinham parado para pensar nisso tudo? Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e posso até trazer sua pergunta num próximo vídeo.